Ronaldinho! É o nome dele. Um dos maiores orgulhos dos meus quase 50 anos de televisão foi ter narrado toda a carreira dele na seleção brasileira. Ronaldo Nazário de Lima, o maior centroavante que eu vi jogar, eu e boa parte do mundo, né? Ninguém conseguia segurar aquele fenômeno. Então, bora lá pro estúdio, que ele já chegou. E chegou mesmo, não estou falando que ele já estava aqui, rápido como ele sempre foi, impossível de acompanhá-lo, impossível de segurá-lo. Ronaldo Nazário, fenômeno. Ronaldinho, meu amigo querido, cara. Acabei de dizer que um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida, nesses 50 anos de televisão, foi ter narrado toda a sua carreira na seleção brasileira, cara. A honra foi minha. Tempo bom, né? Nossa. Era bom demais, né? Foi. Senta aqui, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Seja bem-vindo. Gostou do estúdio aqui? Tá muito lindo, muito. Tá bonito, não tá? Padrão Galvão Bueno, né? Ah, pra receber você, cara. Que é isso? Tá pensando o quê? A honra de receber o cara aqui. O maior centroavante que eu vi jogar, eu. Não adianta eu dizer isso. O maior que a maior parte do mundo viu. Você sabe que... Acho que o único que não concorda com isso é o Romário. Mas fazer o quê? Deixa o baixinho reclamar, né? De alguma maneira ele concorda, né? Não, aquele jeitinho marrento dele. Atenção, o Ronaldo tá dizendo que o Romário de alguma maneira concorda. Ele vai arrumar uma encrenca por causa disso. Mas é bom. Mas foi um grande jogador também, né? Não, o Romário foi espetacular. Foi. E ele não sabe, mas ele me ajudou muito a me transformar no que eu me transformei. É mesmo? Foi um aprendizado, assim, que eu tive com ele, principalmente em 94. Depois, jogando junto pela seleção também, Copa América, amistosos, enfim. O Romário teve uma participação na minha vida fundamental, assim, para eu me transformar. E você, basicamente, começaram fora do Brasil no mesmo time? Eu segui os passos dele, né? Depois que eu saí do Brasil, fiz PSV da Holanda, depois fui pro Barcelona. Até aí? Até aí. Até aí foi igual. Até aí era o que eu precisava, assim. Depois eu precisava fazer a minha história do PSV, sozinho. porque o Romário contou a história que ele diz assim, também não sei se é verdade, Ingo Ostrovsky que me contou, que o Romário aprendeu a falar holandês. Eu duvido. Aprendeu, ele chegou a falar fluente. Ah, não. Fluente não pode ser. Fluente. Não é difícil demais falar holandês, É muito cara. difícil. Eu também aprendi e falei fluente há alguns anos e aos pouquinhos você vai perdendo o vocabulário porque você pratica pouco. Aí eu fui para outros países e aí começa a aprender outro idioma. Hoje eu tenho muito pouco vocabulário, a verdade é essa. Mas peraí, mas vou fazer uma brincadeira com você aqui. Vamos fazer aqui uma homenagem pra dona Sônia. Fala em holandês aí. Oi, mamãe, tudo bem? Saudade? Qualquer coisa. Fala aí, quero ver. Hi, mamãe, ik hou van jou. O quê? Eu falei, oi, mamãe, eu te amo. Não, repete agora. Hi, mam, ik hou van jou. Nossa Senhora, eu nunca vou conseguir falar holandês na minha vida. Essa coisa assim é muito difícil. Nós temos tanta coisa para conversar, Ronaldo, que eu não sei nem como começar direito. Mas eu vou começar com uma honra que você me deu, que é uma coisa fantástica. Esse aqui é o Fala Galvão, um livro que eu fiz com o Ingo Ostrovsky, nosso querido Ingo. E aí vai virando aqui. Aí a primeira foto que tem, olha qual é. Por favor, dá uma pegada aqui. Olha só. Isso aqui quando nós trabalhamos juntos na Globo, fizemos 2 Copas do Mundo, 2 Copa América, Copa das Confederações. Olha lá, você de uniforme, era bacana, sorriso aberto, mas a maior honra que eu tenho tá aqui, ó. Fecha aqui. O prefácio do meu livro, escrito pelo Ronaldo, cara. E é uma coisa tão bonita quando você diz, obrigado, fenômeno, você é um fenômeno da televisão, porta-voz do povo nos estádios, entusiasta da Fórmula 1, ícone máximo pelo... Eu não vou nem ler, porque é tão
tão espetacular. Você cita aqui Ayrton Senna, Pelé, Piquet, Zico, Felipe Massa, e fala do Arnaldo, Casagrande, do Falcão, do Reginaldo Leme, fala de todo mundo, e no fim, tá assinado aqui, Ronaldo Nazário de Lima. Cara, isso aqui é um orgulho. O livro eu guardo com orgulho, e até porque a sequência, você vai concordar que é espetacular. Depois daquela nossa foto, depois dessa foto, olha que vem. Opa! Ó. Pelé. Isso aqui é o aniversário de 50 anos do Pelé. Em Milão? Foi? Em Milão. Você olha Legal. que nós já tínhamos tomado alguma coisa, né? O vinhozinho italiano, né? A carinha dos dois, que nós já tínhamos tomado alguma coisa. Como nós também já tomamos muito vinho, né? Já, mas pô, voltando ao prefácio e à homenagem, Galvão, eu cresci vendo futebol e sentindo a emoção através da tua voz. O futebol, eu nasci apaixonado pelo futebol, mas aquela emoção que você transmite nos jogos, aquilo ali fomentou esse amor dentro de mim ainda mais. E não só do futebol, né? Fórmula 1, que era um esporte que não era popular no Brasil, se tornou um esporte popular no Brasil, logicamente por causa do Ayrton Senna, mas... As vitórias, os títulos do Emerson, os títulos do Piquet e os títulos do Senna, mas o Senna mas principalmente o que leva essa emoção para o povo brasileiro, através da voz, foi você, com certeza. E eu falo que dois grandes comunicadores no Brasil que foram assim importantes na minha vida. Você no esporte e o Fausto Silva no entretenimento. Grande né? Faustão. E os dois, muito meus amigos, e eu tenho um orgulho imenso de contar isso para todo mundo ouvir, que é Que um bacana, prazer ser cara. amigo de vocês dois. Assim. Que bacana. Você... Eu não, acho que você não estava ainda no jogo, acho que você não tinha chegado na seleção. Estou falando de 94, do tetracampeonato. Você era um menino. Você foi campeão do mundo com quantos anos? 17 anos. 17. O Parreira botou o Ronaldo pra jogar, cara. Ele podia ter entrado ali. Mas eu me sinto muito campeão também. Eu sei Aquilo disso, foi tão maravilhoso como se eu tivesse jogado ali 2, 3 minutos. O aprendizado que eu tive naquela Copa do Mundo foi fundamental para minha vida inteira. Eu tô falando disso porque em 94, pouco antes do Ayrton nos deixar, nós estávamos numa corrida no Japão, tinha tido uma corrida no Brasil, ele tinha rodado com o carro e depois no Japão bateram nele na primeira curva. Então ele estava meio chateado porque ele foi para Williams, porque ele dizia... Eu falava para ele, Becão, o Ayrton, né? Vai pra Ferrari, cara, os caras da Ferrari te querem, vai lá, fala que o primeiro ano é pra arrumar a casa, o segundo ano é pra ganhar umas corridas, o terceiro ano é pra ser campeão do mundo, vai que dá certo. Aí eu falei italiano diventa Dio, vira Deus. Não, eu tenho que ir pra Williams, que eu preciso ganhar 2 campeonatos pra igualar o Fangio, e aquele doutor, ele tá bem. Eu disse pra ele, vamos pra Paris? Você vai pra Londres pra brigar, que eu sei, pros caras. Que o cara tá bom. Vamos pra Paris, tem jogo da seleção brasileira. Ele falou, você tá louco? Na terra do próximo, os caras vão me xingar. Eu falei, não vão nada. Não vão nada. Vamos pra Paris. E ele me ligou, disse, estou indo pra Paris. E foi pra Paris, e foi pro jogo. E aí ele foi ao vestiário. Eu tenho a impressão que naquele jogo você ainda não estava. Você chegou na seleção depois, você ainda não estava. Mas eles fizeram um trato. Que os dois, o time brasileiro e eles, seriam tetracampeões do mundo. Ele deu o pontapé inicial, morrendo de medo, e foi aplaudido pelo estádio inteiro, pelo Parc des Princes. Mas ficou aquela coisa. E quando o Brasil conquista o título em 94, aí você estava, que surge aquela faixa, você foi tetra com a gente, aquilo deu uma emoção em todo mundo, muito. Mexeu. O Ayrton, ele deixou muitos ensinamentos, né, para todos nós, né, um cara disciplinado, um cara talentoso, um cara educado, humilde. Nós vemos aí homenagens até hoje, né, merecidíssimas a ele. Foi um cara... É uma pena realmente ter a vida interrompida daquela maneira, né? No que melhor ele sabia fazer.
E realmente foi um dia triste, mas na Copa nós lembramos De quem merecidamente. foi aquela ideia de fazer aquela faixa? Você lembra? Olha, eu acho que ninguém nunca esqueceu em nenhum momento do Ayrton. Eu acho que aquilo fazia parte, realmente esse trato, todos falavam lá dentro, eu não estava nesse jogo, mas eu cheguei para a Copa e já existia esse compromisso de todos, né, de lembrar do Ayrton, caso conseguíssemos a vitória. Muito bacana, isso foi muito legal. Olha, aqui, vocês estão pensando que eu não vou falar do Cruzeiro, do Valladolid. Como era aquele time de Miami que você comprou? Que acho que só teve aquele jogo que eu fui lá. Acho que só teve aquele jogo que eu fui lá, fizemos na estrada bacana, gostou? O melhor foi o jantar depois no Cipriani. Sei, o restaurante fecha às 11 horas, nós chegamos às 11h30. O cara tem pouco prestígio, isso é Miami. Aí o chefão lá falou assim: olha aqui, eu sei que vocês não vão sair cedo mesmo, então eu vou deixar esse garçom aqui, a cozinha, mas eu não lembro nem que hora nós fomos embora. Você lembra que hora nós fomos embora? Não lembro. Não tenho a menor ideia, eu sei que foi tarde. Aquele time acho que só jogou aquele dia, tá bom, tudo bem. Mas aquilo foi bacana também, aquela experiência em Fort Lauderdale com o Strikers. O Strikers foi um time histórico, né? Na época do Pelé, inclusive. Foi time do George Best, não foi? Foi do George Best, foi... Agora não Figueroa, se não me engano? Eu acho que Figueroa. Sei lá, era tanta gente importante. Existia uma rivalidade muito grande do Strikers, Fort Lauderdale, contra o Cosmo, New York, que era o time do Beckenbauer e do Pelé. Eu lembro que fui no vestiário com você antes do jogo. Tu arrumou um técnico argentino, pô, não podia arrumar um brasileiro, arrumaram um técnico argentino, e o cara lá fez a pré-eleição, e você ainda falou alguma coisa. Foi um dia muito bacana. Não, foi muito bacana. Nós vamos voltar nesse assunto, porque eu me lembro, eu fiz algumas reportagens na época Na Estrada com o Galvão, para ter Ronaldo, precisa ter mais quem. E aí foi fazer uma coisa de abrir uma agência, muito bacana, com negócio, com planos, com coisas. Eu me lembro de uma frase que eu usei, falei: eu chamei você de Ronaldinho, e Ronaldo Fenômeno, agora você é Ronaldo Nazário, o empresário. E ele deu risada, falou: que é isso? E virou Ronaldo Nazário, o empresário. Não vamos falar do empresário já, mas você sabe o que é, Ronaldo? Eu sei que você sempre teve um respeito muito grande pelos seus patrocinadores, não é verdade? Você foi muito profissional nesse aspecto, eu também. Por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir licença para apresentar um deles que você conhece. Já tivemos juntos com esse patrocinador, mas vale até a pena prestar atenção que eu fiz uma narração. Os caras me desafiaram a fazer uma narração diferente. Bora lá. O Zé Delivery, nosso parceiro aqui no videocast, me desafiou a fazer uma narração diferente, olha só. Mas antes, deixa eu pedir um Zé Delivery aqui, que sempre entrega rapidinho. Peraí, deixa eu pedir aqui. É muito fácil. Pronto, já foi. Agora sim, vou contar para vocês qual foi o desafio. Narrar um pedido feito no aplicativo do Zé Delivery. Aquele pedido que a turma faz antes do jogo de futebol, para poder ver a partida tomando uma bebida gelada. Já narrei muita coisa na vida, hein? Mas essa nunca fiz. Vamos tentar? Vamos lá. Bem, amigos do Zé Delivery, nosso craque já vai abrindo o aplicativo, tá tudo pronto, bandeirão na parede, TV já tá ligada, os amigos chegando, ele já tá em campo para fazer o pedido, tem que conferir o endereço de entrega, tá tudo certo, posição legal, e são muitas opções, amigo. Ele escolhe a Brahma gelada, põe na cestinha, o pedido foi aceito e já saiu para entrega. Haja coração! E agora o pedido tá chegando, o Zé Delivery chegou! Gostei. E você pode usar o QR Code que está na tela e baixar o aplicativo do Zé Delivery. Bebida gelada, entrega rápida e no precinho. Você não precisa nem sair de casa, muito menos tomar bebida quente. O meu pedido está chegando aqui, ó. Tá chegando aqui também, deixa eu olhar. Deixa eu ver direitinho, ele tá chegando aqui. Olha que beleza. Deixa eu colocar aqui direitinho. Tem que escolher qual das três agora. Opa! Que eu vou tomar, por favor. Obrigado. E se você acha que a Brahma Duplo Malte tem só um tipo, você tá vendo aqui, tá dando uma olhada aqui, né? Olha, tem Brahma Duplo Malte
trigo, que é extremamente leve e bem cremosa. A Brahma Duplo Malte Tostada, que tem um sabor marcante, e a Brahma Duplo Malte Black, que é intensa. Essa vai te surpreender, hein? É uma experiência única. Você pode experimentar todas essas combinações apontando o celular para o QR Code que está aqui na tela e usando o cupom Brahma Galvão, que terá 20% de desconto na sua Brahma. 20% de desconto. E também pode clicar no link na descrição. Então, olha, você vê que eu vou botar para narrar, a gente narra, né? Fazer o quê? Vai dar daqui a planta dali, faz daqui, faz de lá. Bom, mas Ronaldinho fica para a história. E você quase que você não foi Ronaldinho na Copa do Mundo 2002. Porque quando o Luxemburgo convocou o Ronaldinho Gaúcho, ele veio para mim, com a liberdade que tem comigo, ele disse assim, ó, o Ronaldinho acabou. É metido ele, né? O Ronaldinho acabou. Porque agora Ronaldinho é esse aqui, que veio do Sul. O outro é Ronaldo. Eu falei, pra você. Pra mim, ele vai continuar sendo o Ronaldinho e o outro vai ser o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho devia me pagar um dízimo aí por causa do nome dele, que ficou... Brincadeira, adoro. Beijo, Ronaldinho Gaúcho. Grande pessoa. Grande, espetacular. Mas o Ronaldinho... Depois teve que terminar, mas era gostoso, cara. Era tão bom falar. Você era um espetáculo. Você tem noção exata da importância que você tem na história do futebol mundial? E começou porque em 94 tinha o Ronaldão, né? O zagueiro do São Paulo, que manda um abraço também. Faz muito tempo que não vejo, mas sei que ele tá bem. Lembro com muito carinho dele. E aí você começou com o Ronaldinho. E eu não consigo fazer o R que você faz. Faz aí. Você fez no meu documentário. Você fez no meu documentário. Experimenta fazer aí. Ronaldinho. Tá bom, tá legal. Só falta você querer que eu vá jogar futebol e você venha narrar. Também, não dá. Mas, Galvão, minha vida inteira eu me dediquei pra ser o melhor que eu podia ser e conquistar o mundo, porque eu via futebol e eu só me inspirava em ser o Zico, em ser o Maradona, em ver esses caras assim, e eu queria ser igual a esses caras, assim, determinante, fazer gol, mover multidões, e eu acho que eu modéstia à parte, eu consegui trilhar um caminho bacana. Quem era teu grande ídolo? Vai, vamos dizer assim. Porque o Ronaldo, aqui, né? Ronaldo Nazário, ele começou no São Cristóvão. O Igor botou aqui, mas não preciso nem olhar. Quer ver se eu errar, você fala. Ele começou no São Cristóvão. No São Cristóvão foi pro Cruzeiro. Fez um gol no Cruzeiro que entrou pra história. O uruguaio, o goleiro, tinha sido o Santos, tava. Onde é que ele tava? No Santos, Rodolfo Rodrigues. No Bahia. Bahia. Eu não sei o que ele fez ali, e botou a bola de lado e pra falar qualquer coisa, você tocou a bola pra dentro. Mas o São Cristóvão foi pro Cruzeiro, do Cruzeiro pro PSV, do PSV pro Barcelona, do Barcelona, você foi do Barcelona, foi pra Inter de Milão, da Inter de Milão foi pro Real Madrid, do Real Madrid foi pro Milan, do Milan foi pro Corinthians e esse tempo todo a seleção brasileira. É um espetáculo. Mas quando você estava no São Cristóvão, antes de ir pro Cruzeiro, um grande clube brasileiro, hoje o seu Cruzeiro, você é dono do Cruzeiro, quem era seu ídolo, seu grande ídolo? Que você, ali no São Cristóvão, você diz assim, cara, eu quero brilhar no futebol, como você disse, mexer com multidões. Quem que você tinha na cabeça? Essa pergunta é muito fácil. Zico, o Galinho sempre foi a minha grande inspiração. E me ajudou muito também, porque eu me inspirei realmente em tudo que ele fazia, em como ele se comportava, em como ele andava, como ele melhorava, né? Eu lembro até hoje uma coisa que foi fundamental na minha carreira, uma reportagem no Globo Esporte. Eu era muito novinho, eu tinha menos de 10 anos, e é uma coisa que marcou na minha memória, que foi ele dando entrevista, dizendo como ele tinha melhorado os fundamentos com a perna esquerda, que era algo que ele tinha dificuldade no início da carreira dele.
E aí ele explicou e ele mostrou na reportagem do Globo Esporte que ele ficava tocando na parede com a perna esquerda o dia inteiro, não tinha nada para fazer, ele ia para a parede. Olha só. E eu vi aquilo e eu comecei a fazer exatamente igual o que o Zico mandou, falou. Você também ali. tinha dificuldade com a perna esquerda. Tinha muita dificuldade com a perna esquerda, não servia para nada, era só para acompanhar na corrida mesmo. Apoiar para bater com a direita. Apoiar para bater. E aquilo entrou assim. Não é que nem hoje em dia que tem tanto informação, vídeos, tutoriais e tal. Antigamente você acompanhava o que eles falavam na televisão para poder, né? Não tinha livros assim para a gente estudar sobre futebol. E aquilo mudou a minha história, mudou porque eu fiz 150 gols com a perna esquerda. Olha só, cara. Quantos gols você fez na vida? Tem várias contas aí, oficiais. Usa a mais alta. Mas a mais alta eu acho que é 600 e pouquinho, 610, alguma coisa assim. Temos que entender o tempo em que ele ficou parado por causa que é um assunto que a gente vem já, 4 anos, da terrível quase. Contusão, da superação. Então, é um número... Cento e quanto de perna esquerda? 150 gols de perna esquerda. Que mal servia para andar. Que mal servia para andar, exatamente. Né? E foi o diferencial na minha carreira, porque na hora de partir para cima do zagueiro, o zagueiro não sabe para onde você vai. Né? Muitas das vezes eu usava esse recurso de ir para a esquerda e finalizava, aquele chute cruzado e tal. Quando enfiava uma bola, a partida dele, as 3 primeiras passadas, o zagueiro já entrou para a história. Já não chegava mais. E aí, quando o goleiro saía, você dava aquela balançada de corpo e saía pra direita ou pra esquerda e acabou, porque também só ficava o gol na frente. Exato. Sabe o que eu tenho impressão hoje, pensando? Que eu acho que os caras achavam que você ia sair sempre pra direita, você saía pra esquerda e era o tapinha de esquerda que você fazia o gol. Talvez eles pensassem, tem não outras sei. O estatísticas. que você fazia pro goleiro cair pra um lado e você sair pro outro? Eu esperava até o último momento e ele me entregava o caminho que eu tinha que ir. Agora, como dono de clube, e algumas das situações acontecem com o meu time e meus centroavantes chegam na cara do goleiro e perde o gol. E aí eu desço no vestiário e vou trocar a ideia e eu falo, cara, tenha mais tranquilidade, leva até o limite, ali faz uma pequena finta, o goleiro vai te dar o caminho para você definir melhor. E aí a resposta que eu tenho sempre mas isso é fácil pra você é o fenômeno, né? Mas na minha cabeça isso é muito simples mesmo, porque eu tive essa situação e eu adorava essa situação de mano a mano com o goleiro, porque era a situação que eu ficava mais confortável também. E eu acho que você chegar ali na frente, você ameaçar uma coisa e depois esperar decidir de acordo com a reação do goleiro, é a melhor saída você estar de frente pro goleiro. E muitas das vezes o centroavante se apavora e ele quer definir antes, quer definir longe do goleiro, a 2, 3 metros, enfim. Eu nunca vi você fazer isso. Eu nunca vi você entrar sozinho num lance e dar uma porrada, a bola explodir em cima do goleiro. Não, possivelmente eu tenha feito, mas eu não vi. A grande maioria das vezes... Se você fez, eu não vi. A grande maioria das vezes eu tentava driblar ele, porque para mim era mais fácil. E eu sempre fui muito rápido, né? Hoje em dia todos os atletas são rápidos. Antigamente... eu era o mais rápido, assim, da minha geração. E eu usava muito esse recurso, né? Minha velocidade. Aquilo era natural seu, né, Ronaldo? Porque, como você diz, o trabalho era diferente de preparação, não tinha aquele estudo todo, aquelas coisas técnicas, de coisa. Porque era definitivo mesmo. Quando partia que você, nas 2, 3 primeiras passadas, acabou. O zagueiro já ficou para trás. E aquilo era uma coisa sua... nesse mundo aqui agora, as 2 palavras que eu mais escuto é orgânico e algoritmo. Eu não consegui entender, até agora ainda não consegui entender exatamente o que são essas 2 coisas, não. Mas o orgânico é o que sai natural. É isso, mais gente? Genético, Vocês né? são mais desse mundo aqui que é o orgânico, é isso? É aquilo que sai natural? Então, esse negócio era orgânico. Era assim mesmo? Como é que você descobriu isso? Como é que é? Era mais orgânico mesmo. Mas assim, e a preparação física evoluiu muito. Mas o algoritmo não tinha nada a ver com isso, não. A gente não tinha acesso a algoritmo nenhum naquela época. Mas a gente treinou, na minha geração, a gente treinou errado durante muitos anos, Galvão. Muito errado. A preparação física evoluiu muito. Eu atribuo
as minhas lesões a maneira errada que a gente treinou durante muitos anos. Olha. Eu acho que, assim, metade da minha carreira eu treinei errado. A partir da segunda metade eu comecei a treinar certo. Isso por quê? Porque antigamente se treinava muito coletivamente a parte física, ou seja, eu tinha todo mundo igual. Todo mundo junto ali, Roberto Carlos, Cafu e tal, correr 10 quilômetros junto com esses caras. Aquilo ali me arrebentava de um jeito Verdade. que eu sofria na véspera, eu sofria durante, eu sofria depois, porque além de eu não sabia explicar que aquilo não estava me fazendo bem, eu não tinha noção científica daquilo para me dar um resultado. Logicamente te dá uma condição aeróbica maior, mas bom, eu fazia 30 sprint, 30 piques num jogo, eu queria fazer 50 e eu tive muitas discussões com o preparador físico durante a minha carreira, mas depois o tempo veio e a evolução da preparação física mudou e aí foi te ajudando. Foi me ajudando, porque eu treinava mais individualizado, mais específico, para ter mais potência, repetição de pique, para ter mais força. E a evolução da preparação física foi muito grande. Hoje a gente vê os times jogando, tu não vê mais aquele 10 habilidoso, mais lento. A velocidade do futebol ficou... Todo mundo é rápido, né? Todo mundo dizem que veloz. O jogador passou a correr, sei lá, 3, 4 quilômetros a mais por jogo. É mais ou menos isso? Não tanto a mais em distância, mas em velocidade, né? Intensidade, intensidade, porque antigamente a gente também corria 10, 11 quilômetros. Hoje corre 10, 11 quilômetros, mas em intensidade muito mais alta do que a gente fazia antes, né? Eu dava 20, 30 piques no jogo, hoje de 20 a 30 metros, hoje um cara veloz ele dá 50, 60 piques, né, de 20 a 30 metros no jogo. Quando nós estamos gravando aqui esse programa hoje, ontem, 21 anos, a semifinal, e vê um gol diferente de tudo. Porque você parte pela esquerda, os caras, os turcos fecharam em cima de você, você tira um daqui, tira outro dali. E eu me lembro que na transmissão eu disse: acredita, Ronaldinho, acredita! Cara, deu de bico na bola. O maior centroavante da história, o maior centroavante do mundo, deu de bico na bola, o goleiro tá procurando até hoje. E depois, quando você faz um gol, que você sabe a vibração, o goleiro fala assim, como que dizer, eu nunca ia imaginar que esse cara ia dar de bico na bola. Aquilo não tem pensamento, aquilo é orgânico, aquilo é pensado. Como é que é aquilo? Cara, aquilo é um pouco de tudo. É uma história incrível aquele gol, porque além do incômodo que eu tava no adutor da coxa pra semifinal... Você era dúvida pra jogar. Eu era dúvida pra jogar com esse incômodo no adutor da coxa. O adutor é aquele músculo que é um músculo que faz você chutar de chapa, né? Aquele passe de chapa, o chute de chapa. É verdade, mas você meio que falou pro Filipão, não enche o saco que eu vou jogar? Não assim, né? Pô, não imagina. Assim, mas queria dizer isso, né? Não assim. Aí veio a história do cabelo, eu fiz o cabelo, vamos lá, treinamos, todo mundo só falava do cabelo, esqueceram da minha lesão, eu falei, pronto, eu vou. E, enfim. E eu tava... Se eu chutasse aquele lance ali de chapa, eu podia ter uma lesão grave. Você podia estar fora da final da Copa. Podia estar fora, podia machucar, enfim. Eu tava voltando de uma lesão muito longa e muscularmente ainda tinha aquele risco de ter alguma lesão muscular. E por aí uma parte. Por outra, o chute de bico, ele é um recurso usado no futsal. Isso. Né? Que eu joguei futsal, o meu início, né, foi jogando futsal, mas até o início da carreira eu não sabia como usar os recursos do futsal no campo. Aí que eu venho algo específico para dizer que o Romário me ajudou também na minha carreira. Olha que bacana. O Romário que... Você tem água aí, não? Tem. Tem? Não. Não. Eu faço isso aqui, desculpe se eu cortou, você vai voltar no Romário. É uma homenagem que eu faço ao Jô Soares em todo o programa nosso aqui. Legal. Do Fala Galvão. Um beijo pro Gordo. Eu sei que você também esteve lá e gostava muito.
Ô, Sérgio, tu não tem vergonha mesmo, né? Você perdeu a vergonha faz tempo já, né? Não, eu queria estar próximo do fenômeno. Ele não põe água, cara, porque é pra aparecer aqui, ó. Agora você quer dá uma batidinha nas costas dele, pode ir lá, eu sei que cumprimenta. Aí, bacana. Tá feliz agora? Feliz. Pronto, apareceu e ainda deu um abraço no fenômeno, tá vendo? O que mais que tu quer, Sérgio? Folgado, abusado. Ele faz de propósito, Ronaldo. Ele faz de propósito, ele não põe água. Eu faço sempre isso, que é pra ele vir aí e postou. Daqui a pouco você volta aqui, tá? Tá bom? Valeu. Bacana. Mas o que o Romário te ajudou naquele gol da semifinal da Copa do Mundo? Então, o Romário, ele foi um dos primeiros que eu vi introduzindo recursos do futsal, que o Romário também vem do futsal, no campo. E eu olhava aquilo, achava muito difícil usar o recurso, a bola é muito maior. Claro. Se você pega um pouquinho embaixo, a bola vai longe. O espaço do campo é um outro. chute feio, feio, né? Nada, cara, aquilo não é feio coisa nenhuma, foi um golaço. Eu tenho certeza que o Pelé usou esse recurso muitas vezes, né? Se o Pelé usou, pronto. É lógico. Tá bonito. Tá bonito mesmo. Mas então eu sempre vi muito o Romário que usava esse recurso no campo, dando aquele chutinho de bico. E ele fazia de uma perfeição. Verdade, ele sempre ele fazia dava isso mesmo, esse biquinho mais em cima da bola para a bola não subir. E eu, condicionado com a lesão no adutor, né? Você vai para o campo, você já sabe as suas limitações e eu fiquei com aquilo na cabeça. Se tivesse uma oportunidade, eu ia dar de bico. E ali foi uma jogada perfeita, né? Que o recurso do chute de bico, ele é tão inesperado pelo goleiro. Você matou o goleiro, cara. Que surpreende ele, né? O goleiro, ele vê você armando para chutar e já se posiciona, ele faz o split e quando você vai chutar de bico é uma passada igual ao correr, ele não espera aquilo. E aqui, para ele baixar, ele teve dificuldade e surpreendeu ele. Eu me lembro que eu saí gritando que nem um louco, você saindo, todo mundo, e o goleiro fazia assim. O gesto dele assim, o que eu vou fazer? Que ele não estava esperando. Mas não vamos para a final de 2012 agora, não, que é o grande momento hoje. E você falou uma coisa que eu acho que eu digo o seguinte, rapaz. Eu repito sempre o que o Armando Nogueira, o grande Armando Nogueira, grande jornalista, me ensinou. Quando perguntam segredo do sucesso, eu digo sempre, ele dizia assim, o segredo do sucesso, ele tem, vai lá, 10% de sorte. Ele tem 40% de inspiração, mas ele tem 50% de transpiração. Quer dizer, é preciso trabalhar. E você citou aí 3 pessoas que têm a prova evidente disso, porque você citou o Zico, como o Zico fazia para trabalhar a perna esquerda, que você tirou dele essa coisa de trabalhar sua perna esquerda, e você falou de Ayrton Senna. Ayrton Senna, todo mundo dizia o rei da chuva, ninguém nunca andou tão rápido na chuva como ele, nem ninguém nunca vai andar rápido na chuva como ele. E ele, que me contou, primeira vez que ele foi andar de kart na chuva, disse que foi uma vergonha. Disse que ele rodava para tudo que era lado, não parava na pista, ele falou, eu vou aprender a andar nesse molhado. Toda vez que chovia, ele já leva meu kart pro cartódromo e foi até aprender. Eu acho que isso é um exemplo que você pode passar para esses jogadores novos que trabalham com você, né? Não adianta ter sorte ou ter só talento, precisa trabalhar pra caramba. Muito, muito. Ninguém te dá nada de presente. Se você não for disciplinado, se não correr atrás para tentar melhorar a cada dia, porque as pessoas querem sempre estar se inspirando nas outras, mas esquece que a luta maior é contra você mesmo, né? Você tem que se superar a cada dia para você ser competitivo no mercado. Então não adianta você olhar para o teu adversário, para o teu inimigo, né, entre aspas. Olhe para si mesmo e tenta ser melhor do que você foi ontem. Eu usava isso muito para mim. Eu queria sempre melhorar alguma coisa. Eu tinha um costume, Galvão, de jogar. No dia seguinte eu recebi a fita VHS, que antigamente ainda era fita, depois mudou para Pra quem DVD. não sabe, é uma época que tinha uma fita assim, quadrada assim, que você botava
num aparelho para rodar, o VHS, aquela coisa. Eu me senti muito velho agora falando disso, mas eu sou desse tempo ainda. Imagina eu, pô. Mas você tem idade para ser meu filho, cara. Imagina eu, então. Então eu pegava o jogo que eu tinha jogado no dia anterior e eu assistia o jogo todinho. E eu olhava e eu parava nas horas que eu errava, um controle errado, uma jogada que eu fui egoísta, uma hora que eu tive uma decisão errada, enfim. Então eu analisava o meu comportamento dentro de campo para melhorar para o jogo seguinte. E eu adorava fazer aquilo. Eu melhorava muito mais naquilo que talvez num treino, ou num treino tático, alguma coisa. Então, além dos treinos, obviamente, que são importantes, você tem que sempre ter a autocrítica em dia, né? Você ter a humildade de entender que você vai errar, e que você está sujeito ao erro, mas que você pode melhorar através de treinos e assumindo, né, com humildade uma fraqueza e correr atrás de melhorar sempre. Olha só, gente, vocês estão ouvindo um grande vitorioso. Um cara que é importante no mundo inteiro, até hoje. Importante nas coisas que fez, importante na pessoa que é. Nunca vi o Ronaldo fazer um escândalo dentro de campo. Se alguma vez foi expulso por agredir alguém, dar um soco em alguém, nunca. Sim, mas não foi uma agressão. Mas não, você não sobe, pá, não deu. Foi mais... Fui muito juvenil, uma subida Inter Milan, clássico, subi com a Ayala, de braços abertos, e ele se ajeitou ali com... Não foi um gesto de cotovelado, mas foi deu, mais né? uma cabeçada dele no meu cotovelo do que uma cotovelada minha, e eu fui expulso. Foi uma jogada muito infantil. Tá. Ô, Arnaldo, pode isso, Arnaldo? Pô, o cara dá uma cabeçada no cotovelo dele e expulsa o cara que diz que ele deu uma cotovelada. Não, mas o que eu quero dizer é que vocês estão ouvindo um cara que é um vitorioso no mundo. Teve seus problemas, passou, superou. E isso é que é importante, vamos falar disso agora. Mas isso não é para só uma coisa para um jogador de futebol. É para qualquer pessoa, para qualquer jovem. O aproveitamento, insistir, aprender, aceitar o erro, aprender com o erro, buscar se superar, trabalhar sempre. Isso é uma coisa absolutamente fundamental. Isso serve também para momentos difíceis. Então a gente falou do São Cristóvão, falou do PSV, o Barcelona, cara, Barcelona sempre foi uma coisa de louco. Tá tudo registrado, gente. Vai aí no Twitter. Só faz assim, gols do Ronaldo no Barcelona, mas cada coisa espetacular. Mas aí vem a Copa 94, você foi campeão com 17 anos. Com 17 anos campeão do mundo, teve você, teve o Pelé, não sei nem se acho que o Mbappé já tinha mais, acho que nem... Com 17 não lembro, não. O Kaká foi com 19, acho que não lembro com 17, não. Aí passa a Copa 94, chegamos na Copa 98, você era o deus da história. Aí eu tô no estádio, com o Falcão, com o Arnaldo, com o Pelé. Chega a escalação, que tinha que ser aquela que tem que sair 40 minutos antes, sei lá o que é. E blá, 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 Edmundo... Tá no seu filme. Tá. Não tem Ronaldo? Que é isso? E ninguém sabia o que era. Aí daqui a pouco passa um pouquinho, volta, tá no seu filme de novo, volta eu falo assim, tem Ronaldo sim, tá aqui, Ronaldo. Mas que coisa. E eu me lembro de ter dito lá na televisão, falando com o Falcão, falei, só pode ter sido algum erro, alguém escreveu errado na primeira escalação, que tava o Edmundo, tá Ronaldo, agora tá Ronaldo. Hoje é uma realidade. Você teve uma convulsão. O Roberto Carlos me falou que ele ficou desesperado, que ele estava com você, que ele saiu berrando que nem um louco. Denilson esteve aqui outro dia, falar que ele era menino, garoto, sei lá, 17 anos também, sei lá, 18, sei lá, 19. E ele, meu Deus, o que é isso? Ele falou, eu não falava, eu era o mais novo do time, só fiquei vendo aquilo. O que aconteceu, Ronaldo? Uma convulsão... Nós nunca falamos assim abertamente disso. Não, mas eu acho que o tempo passou tal, e hoje em dia se fala muito mais da saúde mental dos atletas e faz tudo muito mais sentido olhando para trás, né?
Você viu que o Carlos Alcaraz enfrentou o Djokovic Foi. na semifinal de Roland Garros e também teve uma crise de câimbras no corpo todo. Um garoto né? daquele. Um garoto que estava atropelando todo mundo, uma força, 20 anos, e enfim. Você acha que Eu ali acho foi que- saúde mental? Eu acho que tem ainda muita coisa que a gente tem que trabalhar no esporte no geral. Copa do Mundo é uma competição que não é somente a Copa do Mundo, a competição mais importante. Gente, presta e tal. atenção nisso que ele está falando. Eu acho que talvez a primeira vez que ele esteja falando assim, e é muito importante. Não é só a competição em si, né? O mundo inteiro está parado olhando uma Copa do Mundo, né? O Brasil todo está ali torcendo pela seleção brasileira e outros países pela sua própria seleção, né? Mas ali são 23 jovens que estão ali representando o seu país. E sem nenhuma preparação psicológica para enfrentar esse turbilhão de informações, de notícias, de esse batalhão de repórteres, essa pressão, Copa do Mundo. E a única coisa que eu atribuo àquela convulsão naquele dia é realmente o estresse de uma final de Copa do Mundo. O que poderia ter sido evitado com o quê? esse tratamento, né? Um trabalho psicológico para os atletas, né? Preparando para o que vai ser o futuro imediato, o que é uma Copa do Mundo, o que representa, o país todo esperando por você, e a gente não tinha, né? Antigamente era tudo muito mais militar, né? Um tratamento militar. Vai lá, resolve, se vira. Você é um homem ou você é um rato, né? Muito desse comportamento antigamente. E a gente vê até hoje aí grandes campeões caindo em finais porque não teve essa preparação psicológica para momentos decisivos. Eu acho que, assim, quando eu tive a confusão, a única coisa que tínhamos a fazer é garantir que eu não tinha nada. Me né? diga Então uma nós coisa. fomos pro... Você já tinha tido alguma vez uma convulsão? Não, nunca tive nenhum Nunca. histórico Você de voltou a ter convulsão. alguma vez depois? Nunca Nunca tive. mais. Você sabe que não vou passar nem perto do nome do médico, foi muito importante isso. Infiltração demais no joelho, que você já tinha um problema no joelho, podia levar isso. Mas você nunca teve antes e nunca teve depois. Não, nunca tive antes e nunca tive depois. E o pior é que, com todos os exames que eu fiz, exames disponíveis naquela época, é como se eu não tivesse tido nada. Né? Então eu fui para o hospital, fiz todos os exames mais importantes para garantir que minha saúde não corria risco, e é como se eu não tivesse tido absolutamente nada. Então foi ali que eu falei, cara, vamos pro estádio, eu vou jogar. O Zagallo me disse, quando eu falei pro Zagallo, o Zagallo me disse que você chegou com o doutor Lídio, que foi com você, o médico, sei lá como é que chama, na relatório, como é que chama? Laudo, né? Laudo. Diagnósticos. Diagnóstico, laudo. Você chegou e falou assim, cadê meu uniforme aí? Mas Eu algo fui nesse direto sentido. pro meu armário, minha roupinha tava lá, já fui tirando a roupa, me trocando, de repente chegou o Zagallo, eu tô bem, aqui os exames, eu não tenho nada, não tive nada, vou pro jogo. Eu depois conversei com ele e falei assim, cara, não teria sido melhor deixar ele no banco para ver o começo do jogo? Nenhum francês acreditava que a seleção da França fosse ganhar do Brasil. A verdade é essa. Ainda mais daquele jeito que eles ganharam. Aí ele falou, aí perde. Eu barrei o Ronaldo, eu nunca mais posso voltar pro Brasil. É mais ou menos por aí, né? Bem por aí. Aquilo pode ter tido alguma coisa com aquele resultado de 3-0? O time estava traumatizado? Você tem alguma ideia formada disso? Tenho. Eu acho sim que pode ter afetado o grupo todo, né? Porque uma final de Copa do Mundo é decidida por detalhes imperceptíveis.
E se você tem uma situação como essa, onde abala o grupo todo, você dá uma vantagem pro adversário. O que a gente também, de alguma maneira, a gente evitou dar essa vantagem com pouca informação, né? Tanto que no momento lá, ninguém tinha informação porque aquilo estava acontecendo. Mas depois eu vi meus colegas todos dando entrevista, falando da preocupação e tal. Com certeza, né, eu sempre fui muito querido no meio da galera, dos jogadores e tal, e com certeza eles se preocuparam comigo. Mas uma vez que eu estava ali e tinha os exames e tal, a gente tinha que ter recuperado já aquela força, aquela vontade. Era final de Copa do Mundo, a gente tinha que ir para cima, a gente tinha que... Tanto que o segundo tempo do Brasil é muito melhor do que o primeiro. Sim, Talvez seja uma mas ali consciência também, maior. mas ali tem um fator que é o futebol mesmo que a gente não esperava. A gente chegou com um favoritismo grande para a final. Só que a França jogou o que não tinha jogado também em nenhum jogo, né? O Zidane fez 2 gols de cabeça. O Zidane fechava os olhos para cabecear. Nunca tinha feito gol de cabeça dele. Nunca tinha feito gol de cabeça. Ele faz 2 gols de escanteio. É estranho, né? O ambiente no estádio estava todo para eles. Nossa torcida que estava sempre dominando os jogos foi dominada pelos franceses, obviamente, também. Eles jogando França, em casa e tal. Claro. Mas eles jogaram muito. Eles jogaram muito. Até bola, taticamente, o técnico conseguiu segurar o Cafu e o Roberto Carlos, aquele apoio fundamental que eles tinham, o esquema que ele montou. Mas foi. Faz parte. Ganhar ou perder faz parte. Ganhar e perder faz parte. O importante é o seguinte: você nunca mais teve nenhuma convulsão. Nunca mais tive. Nunca teve. Tem saúde perfeita. Perfeito. E nunca mais teve. Então, pode entrar nessa história mesmo. Mas é porque... Eu acho que os deuses do futebol assim queria também, né? Porque vinha de uma semifinal espetacular com a Holanda, que você fez o gol durante o jogo, bateu o pênalti, e aquela preleção do Zagallo antes da decisão de pênalti com a Holanda. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu vi em futebol. É arrepiante aqui. Que ele vinha para pegar, viu você, mano, tá a cabeça, Tafarel, você vai pegar. E o Ronaldo outro, o Emerson nunca bateu um pênalti na vida, você vai bater porque eu sei que você vai fazer, porque foi um negócio espetacular, uma vitória gigantesca. Ali quem tinha medo de bater se encorajou com o Zagallo, né? Porque o que ele fez ali já... com aquela vibração, né? O Zagallo, né? Nossa. Ali era Zagallo na essência, né? Não, o Zagallo foi o melhor treinador que eu tive toda a minha vida e será para sempre aí o cara que com a história mais linda no futebol mundial. Você foi a 4 Copas, você estava em 3 finais de Copa, você ganhou 2 Copas do Mundo. O Pelé foi o único jogador da história a ganhar 3 Copas do Mundo. O Zagallo ganhou 4. O Zagallo foi campeão em 58 como jogador, em 62 como jogador, em 70 como técnico, em 94 como coordenador técnico, e ainda foi para mais uma final. De 98, essa aqui que nós estamos falando. O Zagallo é uma coisa excepcional. Mas como você disse, tá ali os deuses do futebol, o dia aconteceu, faz parte, ué. Mas o brasileiro é mais difícil, né? Aceitar derrota, né? Mas, gente, os caras jogaram muita bola. Os caras jogaram muita bola. E ganharam. Aí depois vem aquilo que eu acho que é o grande ciclo da sua história. Do que é a sua força, do que é a sua capacidade, tudo. Tá muito claro no filme. Aliás, agradeço quem está vendo o documentário, esse documentário da minha vida, mas assistam, se não assistiu, assista também, está na Globoplay o filme do Ronaldo. Passa 98. Vai voltar. O Ronaldo já tinha uma recuperação a fazer, em função da convulsão. Carreguei uma tendinite no joelho direito, né? Sim, mas você tinha mentalmente... A coisa da questão, teve lá a convulsão, a Copa 98, final da Copa 98, veio 2002, e você já tinha essa virada para dar na vida. Aí vem uma tendinite no joelho, não sei o quê, você vai para Inter de Milão, lá que ele virou fenômeno, não fui eu, Ronaldinho, fenômeno foram os italianos.
Ronaldo, fenômeno. E era fenômeno mesmo. Aí, cara, veio abril de 2000. É uma das cenas mais cruéis e terríveis de se ver a hora que rompeu a patela. Antigamente a gente chamava de rótula, né, do joelho, era patela. A sua expressão, o Ingo, olha que espetáculo isso aqui, ó. Ronaldo, 10 anos de gols. Acho que foi a Nike que fez isso Esse pra daí é você. só com o modelo da chuteira Mercurial. Mercurial. É. Você ainda tem contato com eles até hoje? Tem. Para entender o tamanho desse cara. 3 caras, a Nike tem contrato ad eterno, para a vida inteira com os produtos. 3 caras. Michael Jordan, Tiger Woods e Ronaldo. Só. Tá bom desse tamanho? Ou precisa mais? Eu vou achar aqui, eu vou pedir para alguém achar, ou eu acho aqui, qualquer coisa você corta aí, faz de conta que... Ai, meu Deus do céu. Nossa. Acho que você não quer ver, não. Vou mostrar para lá. Não, eu já... Isso aqui é abril de 2000. Pouco mais de 2 anos. 2 anos e 2 meses da Copa do Mundo de 2002. Sim. E o filme mostra muito bem. Essa sua expressão é uma das coisas mais fortes da... A dor deve ter sido uma coisa A horrível. imagem também é muito forte, né? A imagem é muito forte, né? A imagem é muito forte. Isso aqui, pode dizer a verdade, aqui. 12 de abril. 12 de abril. E depois tem o seu retorno aqui. 6 dias depois do nascimento do Ronald. A contusão? É, 6 dias depois do nascimento do Ronald. eu tinha acabado de nascer Cara. e 6 dias depois eu machuquei o joelho. Quer dizer, o Ronald tá com 23 já? 23. Como esse mundo passa rápido, cara. Como esse mundo passa rápido. Aí você tem um retorno 20 de setembro de 2001. E foi fazer o gol no jogo com Brecha 9 de dezembro de 2001. Quer dizer, foram mais de 500 dias sem você fazer um gol, é a recuperação. Mas o gol é o de menos. Ronaldo, conta como é que foi isso. Porque teve médico que te operou e não resultou nada, teve médico, com o cara dos Estados Unidos, que disse que ele te operando, você que tivesse muita sorte, voltaria a andar normalmente. Como é que foi esse período? Foi muito duro. 1 ano, pelo menos. Foi muito duro, porque essa lesão, né, de ruptura total do tendão patelar, ela não era uma lesão comum no futebol. De fato, não tinha um histórico dentro do futebol para a gente poder seguir protocolos de recuperação, enfim, havia atletas do esqui que tinham tido rupturas parecidas como a minha. E, assim, primeiro, os primeiros meses, uma depressão infinita, né? Aquela coisa sem saber o futuro. Você tinha 23 anos, cara. Jovem ainda, né? 23 Só anos. incerteza na cabeça e, enfim. Mas aí a gente começou a trabalhar dia a dia. O Filé foi sensacional comigo, Newton Petroni, o fisioterapeuta que fez a minha recuperação inteira. Foi um cara importantíssimo na minha primeira lesão do joelho, na minha recuperação. Eu acreditei cegamente nele, no seu método de trabalho, e a gente foi dia após dia. A gente não olhava muito para frente, a gente ia recuperando lá movimento, ângulos, né, do joelho. Mas antes do final, você fez uma cirurgia em Paris com o Dr. Sayan, Bernard Sayan, Gerard Sayan, obrigado, João Pedro. Gerard Sayan, que tinha operado o Schumacher. Sim. E era um especialista de coluna. É. Né? E eu... Bom, ele é ortopedista e tal, e fomos pra lá pra fazer. E ele disse o quê pra você? Que eu ia voltar. Ele me disse que você ia garantia voltar. que eu ia voltar, e eu adorava ele, eu confiava nele, é um jeito muito confiável, um senhor já. E foi assim, foi muito duro
tudo, a recuperação. Por que você foi parar naquele americano maluco que você disse que o máximo que ele ia conseguir era fazer você voltar a andar? Existem métodos diferentes de tratamento de fisioterapia, né? O método francês, né? E o método americano são os mais famosos. Existem outros métodos também de tratamento. E eu queria a opinião de um especialista americano para garantir que eu estivesse indo num caminho certo. Chegando lá nos Estados Unidos, eu fui no médico e ele falou que precisava operar, que com muita sorte eu voltaria a andar, um trotezinho leve e tal. Eu saí de lá desesperado, eu falei... Esse que te jogou no fundo do poço. Esse cara... Mas ao mesmo tempo foi importante, porque eu voltei para a Europa, fui direto para Paris ver o Sayano, e ele falou, não, relaxa, esse cara não sabe nada. Você vai ficar agora 3 meses numa clínica no sul da França, em Cap-Breton, que é próximo a Biarritz, e lá você vai recuperar os graus, tudo vai dar certo, só confia em mim. Eu fui, já estava com mala, que eu fui para os Estados Unidos, fui para lá e fiquei lá 3 meses, 4 meses nessa clínica. Trabalho duro todo dia. De manhã e de tarde, todo santo dia. E por isso que foi bom também essa opinião do americano, porque aí eu me concentrei, né, realmente num local, uma clínica incrível, onde estavam vários atletas franceses machucados, recuperando lá. E você falou, esse americano vai ver se eu vou só andar daqui pra frente. E aí ele me motivou exatamente assim, né, cara? E aí, ali que foi decisivo, porque eu comecei a recuperar os graus que eu tinha de flexão, que tinha que recuperar. E passaram 4 meses, ele me liberou. E aí eu voltei para Milão e fiz aquela transição, né, de fisioterapia para o campo. Continuei trabalho físico no campo. E aí depois fui liberado para fazer treino de grupo. E aí eu fiquei à disposição do treinador, que era o Cooper. Que aí foi uma outra novela também, né? Maria. Ele tá dirigindo algum time na vida, não? Eu acho que não. A campanha... O cara queria botar o Ronaldo na reserva do time dele. E enchia o saco do Ronaldo. Não botava o Ronaldo pra jogar. O que ele queria? Ele só podia estar querendo aparecer, não é possível. A campanha que eu faço dele, ele não deve estar em lugar nenhum. Como é o nome dele mesmo? Hector Cooper. Hector Cooper. E eu me lembro das cenas, que eu no filme ele do lado, e gritando com você lá, e não sei o quê, não sei o quê. Ah, se alguém souber, bota aí, não esqueça, vai lá, plim! Aqui, se inscreva. Se alguém souber onde está o Hector Cooper, me avise, por favor. Eu quero ver se ele está trabalhando em algum lugar. E aí eu fiquei lá mais alguns meses à disposição do treinador. E aí, muito lentamente, ele me colocava nos jogos e tal. No segundo tempo, 10, 15 minutos. Aí depois ele... Enfim, teve uma pressão muito grande, aí ele começou a me usar mais, aí eu fui pegando confiança e tal, mas... Teve um jogo decisivo, mais ou menos, que ele falou pra você, olha, você vai jogar. Não teve uma coisa mais ou menos assim? Contra o Atalanta em casa, e a gente começou perdendo, e aí viramos 2-1, eu fiz 2 gols. Mas aí a gente corria também contra o tempo para ser convocado, né, cara? Porque eu também tinha que convencer o Filipão que eu tava bem e que eu poderia disputar a posição para ser. E ele estava muito em dúvida. Ele mesmo confessa que ele estava muito em dúvida. Todo mundo tinha dúvida. É normal que tivesse dúvida sobre a minha condição física. Quem te bancou foi o Runco? Não, aí ainda assim, o campeonato italiano acaba e aí eu ligo pro Runco, pô, me dá uma chance, eu vou pro Rio, vou treinar. Técnico, o médico era médico do Flamengo e médico principal da seleção brasileira. Aí eu através do Filé, o Filé arruma um preparador físico, que é o Chiquinho, que era outro cara sensacional, e a gente começa a fazer uns treinos aqui na Barra da Tijuca, e aí para melhorar meu condicionamento físico e tal, e aí o Runco acompanhando, aí, né, e aí eu cheguei num estado de forma muito bom. O Filipão me convocou para um amistoso em Fortaleza contra a Iugoslávia. Eu entrei faltando 20 minutos, tive uma boa atuação e ali eu acho que
eu convenci que estava pronto, estava preparado para a Copa do Mundo. E aí eu precisava só melhorar minha condição física para, de fato, chegar bem para a Copa, né, de 2002. Quantos gols você fez na Copa? Você foi artilheiro? Quantos gols você fez? Muito longa, sofrida. Foi, né? Foi realmente uma passagem aí dura, né? De 98 com o final da Copa, com a convulsão e aí 4 anos, a né, lesão, Ronaldo? e até chegar à Copa do Mundo, meu Deus do céu, foram anos difíceis aí. Isso de 21 a 25 anos de idade. Você era um garoto. Você foi pentacampeão com 25 anos de idade. De 21 a 25... Foi essa sua recuperação, você conseguiu convencer o Filipão de que você tinha que ser convocado. O Runco, a conversa com ele, com o Dr. Runco. Runco, abração, cara. Eu adoro o Runco também. O Runco é demais. Runco é demais, cara. Adoro o Runco. E tudo isso foi a grande vitória da tua vida? Eu tive muitas vitórias na vida, mas eu acho que essa é que me fez mais evoluir. E não digo tecnicamente, nem esportivamente, mas assim, muita gente fala, como é que teria sido o Ronaldo se não tivesse as lesões? E eu falo que eu, particularmente, eu não queria que tivesse sido diferente a minha vida, não, porque essa lesão e essa fase que eu tive me fez evoluir muito como pessoa, me fez ser melhor pai, melhor filho, melhor amigo, melhor ser humano, melhor pessoa. Eu acho que essa passagem toda que eu tive foi por algum motivo e eu acho que eu aproveitei isso tudo para evoluir, para ser, né? Foi criando uma me soma. fez ser uma pessoa melhor. Eu acho que Bacana, cara. aquela, com toda a dureza que foi esse obstáculo, que foi talvez desproporcional para um jovem da minha idade, eu acho que eu peguei a melhor parte e abracei para seguir o meu caminho, sabe? Então, para mim foi incrível ter passado por esse obstáculo tão duro, né? E ter vencido da forma que venceu, né? Exato. Você... deixa eu aproveitar porque você falou de ser o melhor filho, de ser um bom pai. São 4 os filhos, né? 4 filhos. Fala o nome. O Ronald, 23, Alex, 18, Maria Sofia, 14 e Maria Alice, 13. Olha só. E fazem intensamente parte da sua vida, né? Sim. Estamos sempre muito próximos. Agora estou de volta ao Brasil, morando em São Paulo. Estou entre São Paulo, BH e Valladolid. São Paulo, BH, Valladolid e Ibiza. Ibiza Rio também, cantão, né? Ibiza é seu paraíso ali, né? Ibiza eu procuro pelo menos 1 mês e meio passar lá por ano, assim, no verão europeu. Respirar um pouco, né, Ronaldo? E é uma maneira também que eu junto toda a criançada, filhos, sobrinhos, pai, mãe, papagaio, cachorro, papagaio, todo mundo. cachorro, periquito, e vai aí todo mundo, que bacana. É uma tradição já na família, a gente já há 15 anos que a gente passa o verão lá, então... E essa coisa do coração aberto, esses braços largos que abraçam todo mundo, isso também é o que você disse agora, que você aprendeu a ser um cidadão, a ser um ser humano melhor. Exato. Né? E aí eu aproveito que essa época de férias, para mim, é a melhor parte do ano, assim, quando eu tô com todo mundo junto, tal, as brincadeiras. Dá pra tomar um vinhozinho na boa. Dá, não, mas agora também, durante o ano também dá, eu já não tenho que cuidar muito do peso, não tem que treinar no dia seguinte. Você emagreceu, hein, cara? Casamento tá chegando, tem que emagrecer. Peraí, como senão... o casamento tá chegando? Deixa eu entender, como o casamento tá chegando? Levei um enquadro da patroa. De quem? Da Celina, né? Ela te enquadrou? Vocês estão casados há quanto tempo já? É verdade, na verdade a gente já tá 8 anos juntos. 8 anos já? Você sabe que Desirê e minha mulher, assim, estão sempre trocando mensagens, se dão muito... Ela te enquadrou, cara? Modo de dizer. A gente sentiu
que a gente precisava oficializar a nossa relação. Quando é que vai ser isso? Vai ser em setembro. Agora? Vai ser em setembro. Logicamente, o teu convite vai chegar. Bom, eu tô achando estranho que não chegou. Não, vai chegar. Não chegou de ninguém ainda, não. Vai chegar. E não vai ser muita gente, mas eu vou reunir os principais amigos e vai ser bacana oficializar essa relação com ela. Ela que tem sido também aí uma guerreira importante na minha vida. Muito importante. Ela Grande tem pessoa. sido muito especial aí na convivência, né? E no meio desse turbilhão todo que eu vivo, né? Entre os clubes e trabalho e... Enfim, os filhos, ela é um equilíbrio. É aquele muito momento bacana. de paz, né? Aquele momento muito bacana. Muito. Mas vamos lá. Então você, passou o joelho pra lá, convenceu o Filipão, o Ronco deu uma força, aí nós chegamos. Quantos gols você fez em 2002? 8 gols. Foi artilheiro do campeonato. E no total em Copa do Mundo? 15. 15. Aí vem aquele alemão que não jogou 10% do que você jogou e bateu o seu recorde de gol em Copa do Mundo. Cara, nós estávamos trabalhando junto quando o cara bateu o recorde na Copa de 14. Aquele jogo ali foi... Ele tá com 17, né? Como é o nome dele mesmo, gente? Close. Gente boa, né? Gente boa. Mas não pra fazer mais gol que você em Copa do Mundo. Ele é polonês, né? Não, mas ele joga na seleção da Alemanha, pô. Vai. Ele pode ser polonês, mas joga na seleção. Acho que nós estávamos juntos quando ele bateu. Nós estávamos na narração quando ele bateu os seus gols, não foi? Em Belo Horizonte. Olhei pra você assim, você fingiu que não ligou muito, mas também naquele 7x1. Mas é um número bacana e tal, mas que... Pior foi o 7x1, né? 7x1 foi horrível. A gente ficou... Você sabe que eu fiquei preocupado com você? Você, Arnaldo Casagrande. Eu olhava pra você estava perdendo a cor, cara. Eu fiquei... Você estava perdendo a cor. Eu fiquei sem reação, né? Aquele resultado. Não é inacreditável como aquilo aconteceu tão 5 minutos de realmente um apagão. Não tem como explicar aquilo. Não tem explicação. Eu me lembro, eu falei, o Ronaldo vai passar mal. Você já tá passando mal, mas ele vai apagar. Porque você foi perdendo a cor, assim, foi... Eu olhava o Casagrande com a mão na cabeça, com a cabeça enfiada na mesa, assim, você perdendo a cor, e o Arnaldo só olhava pra mim, que o Arnaldo, entendeu? O Arnaldo olhava, com o olhar do Arnaldo, eu dizia, meu Deus, vem mais aí. E aí vem aquela história, virou passeio, olha eles de novo, ou seja... O Close ter feito o gol ali pra bater os seus 15 deixa pra lá, que não faz a menor diferença, a sua importância é muito grande. Aí, pra gente fechar a Copa do Mundo 2002, que é um negócio espetacular, vamos lá, só pros últimos 3 gols dos 8 que você fez. O de biquinho, com 1-0 em cima da Turquia, e os 2 da Copa do Mundo. Aquela história do cabelinho do Cascão, aquilo ali... Você veio com essa conversa que era para tirar o foco de que você estava com problema na coxa. Não tinha um lance comercial ali de você raspar o cabelo depois? Não. É conversa das pessoas isso? Antes fosse, né? Pingava algum, né? Mas Deus castiga, Deus castiga. Mas não teve, não. Não teve. Não teve? Aquilo ali foi pra quê? Como eu sempre fazia, eu raspava a cabeça e ia, era o meu ritual. E nesse dia eu decidi deixar essa coisa, essa tupete, cascão. Mas chamou até. E eu fui era o tupetinho do Cascão. E eu fui pro corredor do hotel pra mostrar a eles, a molecada, o que eu tinha feito. Aí zoaram pra caramba, riram pra cacete. Mas tava engraçado mesmo, Ronaldo. Tava muito engraçado. Tanto que eles duvidaram de eu ir pro treino com aquilo. Eu não ia, eu ia tirar em seguida aquilo. E aí eu falei, cara, bora. Foi pro treino. Fui pro treino. O Filipão brigou comigo pra caramba, todo mundo brigando. Quem passava brigava comigo. Filipão, aquele jeito. Corta os cabelos. Generalzão, né? Dando esporro. E aí, bom, mas só se falava da minha lesão, né, no adutor. E de repente eu aparecia no treino... Só se falava do seu cabelo. Só se falava do cabelo. Então, aquilo foi o quê? Há 2 dias Depois da semifinal pra final, né? Ou não, foi semifinal foi você já tava antes de Cascão? da semifinal. Não, foi pra semifinal que foi eu pra fiz. Semifinal. Porque a lesão foi pra semifinal. E aí...
foi uma distração sem querer, eu não tinha planejado aquilo, mas foi uma distração perfeita. E aí você ficou... E aí eu pude jogar, joguei mal, obviamente, e claramente joguei mal, mas jogou fui muito decisivo. mal, você fez aquele gol de bico pra resolver a parada fui decisivo toda. naquele, no lance, mas foi uma atuação, uma das piores, porque eu tava condicionado daquela lesão, mas eu sabia que eu podia decidir em qualquer momento, qualquer ação, e acabei decidindo. Mas aí a final foi diferente já. A final eu já fui sem nenhuma preocupação física. Tava inteiro. Tava zero, tava inteiro. E foi incrível, porque a gente, desde o início, a gente mostrou que pro que a gente tava ali. Acabou! É penta! É penta! E aí os gols, né? Os gols, o primeiro... que aí vem o Filipão também, que eu não posso deixar de agradecê-lo, porque eu não marcava ninguém. Eu acreditava que se eu desse um pique para marcar um zagueiro, era um pique que eu dava para decidir. E eu falava isso abertamente com ele, com todo mundo. E ele falava, não, você vai, pode ir que você tem. O que você tem que fazer, você não precisa correr atrás do cara para sempre. Perdeu a bola, são 5 segundos que tu tem que correr atrás do cara e pressionar. Tu é rápido, tu é forte, tu vai recuperar a bola. Olha só. Só que ele falava isso durante a Copa inteira. Todo jogo ele falava isso. E você fingia que não ouvia. Não, eu ouvia, mas não conseguia fazer. E na final eu fui lá e fiz. Eu perdi uma bola Foi. No ataque. Intermediário do lado esquerdo. Intermediário ali. Aí no que eu perdi, eu levanto e dou uma trombada ali e tal, recupero a bola e toco pro Rivaldo e vou. Na esperança que ele pudesse fazer 1-2, mas ele não fez. Ele vai, solta a perna, um canudo, aquela bola vai assim. O Kahn, que até então era o melhor jogador da Copa. Mudaram depois disso, né? Porque elegeram o cara o melhor jogador da Copa, você meteu 2 gols nele. Exato. E aí ele soltou e o rebote. Outra coisa que eu tenho que agradecer ao Filipão, e nesse caso muito mais a mim mesmo, que é o Filipão, ele proibia a gente de ir no rebote durante os treinos, com medo de alguém machucar, com precaução e tal. Só que o instinto do centroavante é o rebote. O rebote É tudo. É tudo para um centroavante, né? A gente cresce se alimentando do rebote, como arroz e feijão, o rebote. E aquilo é automático, já estava automatizado em mim. Qualquer centroavante isso é automatizado. E aí eu fui no rebote e fiz o gol. Que eu xingava o Filipão depois do jogo. Tá vendo? Olha aí, que Você fala pra mim do rebote, olha eu aqui, gol do Brasil, 1-0. Mas na brincadeira, logicamente. E depois você faz o segundo, você mesmo. E o segundo é um golaço, uma jogada incrível pela direita, o Cleberson, o Cafu. Tapa, e o Dom verdade, Lito o Cleberson e o Rivaldo. Cafu. Tem uma verdade. imagem do nosso amigo pagodeiro da Globo, Alvinho. Grande Alvinho. Tem uma imagem incrível que ele pega também, assim, um lance... Não, ele tem uma imagem incrível que é a do primeiro gol, que eu caio, levanto e ele tá fechado em mim, assim. Depois ele vai abrindo e depois pega o gol. Mestre dessas imagens exclusivas durante o jogo. Impressionante essas 2 imagens. E no segundo gol ele pega... em mim, eu dando grito pro Rivaldo, abre! E o Rivaldo abre as pernas e eu controlo perfeito. A bola vem com o Kleber, do Cafu, com o Kleber, que mete o Rivaldo, abre as pernas e você já chega batendo. Exato. Aí eu domino e dou uma chapada Mas no você gritou pra ele, abre! É. Olha só. A gente não escuta essas coisas, ninguém sabia. E aí tem essa imagem do Alvinho também, essa daí. E aí bacana. Pronto, aí sai pro abraço, aí já era. festa. Aí quando eu sou substituído ali também, eu desabo. Porque aí vem o filme todo, né, Galvão? Dos últimos 4 anos, né? E aí o Rodrigo Paiva ali também, que tava comigo nesse caminho, nessa caminhada inteira, Verdade. sofrendo comigo. Aí eu e ele, a gente lembrando, assim, só pelo olhar, nos abraçamos, já faltava 5 minutos, já tava 2-0.
Aí eu desabo ali. Tem essa imagem é muito bacana no filme também. É muito bacana, é muito bacana. Ali você chora de novo. Eu desabo, Chorou um monte de vezes no filme, deve chorar até hoje. Nossa. Mas chora com vontade, tem que chorar mesmo. Né? Aí vamos para a Copa de 2006. Rapaz, a Copa de 2006 tinha o tal do quadrado mágico. Era Ronaldinho Gaúcho, Kaká, você, Adriano. Ninguém pode ganhar essa Copa do Brasil. Ninguém pode ganhar. E ficamos num lance, num jogo com a França. Aí começa a história, não, porque o Ronaldo está acima do peso, porque o Adriano está acima do peso, porque o Ronaldinho Gaúcho está acima do peso. Você estava acima do peso mesmo? Eu me apresentei acima do peso e quando começou já estava num peso bom. Bom, né? Não era o peso que eu tinha jogado 4 anos antes, mas era um peso que eu já estava jogando no Real Madrid já. E portanto, acho que 2006 pode ter ocorrido alguns erros na preparação. Também não foi aquilo que fez não ganhar da França. Não é determinante aquilo que faz você perder um jogo, uma Copa do Mundo, não é. Eu acho que é exatamente isso. O brasileiro, ele adora, assim, que é uma teoria para ele se abraçar e ir até o fim. Quanto maior e mais absurda, é melhor. O brasileiro adora. Você não sabe quantas vezes eu tive que responder a pessoas que disseram: o Brasil vendeu aquela final com a França em 98. Eu fui parar em Brasília, respondendo uma CPI. Teve CPI e não sei o quê, e vendeu. Eu disse, vocês são tudo maluco? Como é que você compra um time? Como é que você compra todos os jogadores? Como é que você faz? E a carreira dos caras, e a honra dos caras? Mas as pessoas repetiam isso. Acho que acabou dando origem a essa onda de fake news, esse negócio todo que tem agora. Você tem razão. Mas a Copa 2006, o time do Brasil, o time num todo... Era muito bom. Era bom demais. O time num todo era bom demais. Vem aquela derrota de 1-0 para a França e depois vem uma final de França e Itália que mostra que o Brasil era imensamente superior aos times. A Itália foi campeã porque tomou um gol, sei lá, ou 2 gols, um deles de pênalti. E o jogo final mostra que o Brasil era muito melhor mesmo. É diferente do que aconteceu depois de 2010, 14, 18, 22, tudo. Deu alguma coisa errada naquele jogo ou é consequência normal de 2 grandes jogando? Eu acho que é a consequência normal de 2 grandes jogando. Eu acho que a minha geração principalmente tem um problema com a França mesmo, importante, né? A gente não conseguiu se impor com eles. E lembro que a gente jogou infinitamente melhor que os franceses naquele jogo, muito diferente do que em 98. Claro. A gente dominou o jogo, né? E o gol que a gente tomou é um lance bobo, né? Chega a ser cômico aquele lance, né? Não que não sei se o Roberto tinha que acompanhar aquela jogada, mas é um lance bobo, que também não sei se o Dida poderia ter saído naquela bola alta. É um lance de jogo, né? Um lance que determinou a nossa saída da Copa, mas de qualquer maneira era um grande time. Era um grande time. Talvez não era um grande grupo, talvez não, porque tivemos muitos atritos internos. Gente que queria jogar, não sei o quê. Sim, mas isso é normal também, porque uma vez que você está no banco, você faz parte do grupo, tem que respeitar a decisão do treinador, remar junto, e talvez faltou isso também, né? Porque eu lembro que eu tive discussões aí depois do jogo, porque eu vi jogadores dizendo, eu não perdi porque eu não joguei. Então, né, não vou citar nome porque... Não pode. Mas isso demonstra porque talvez tenha faltado a gente não tenha avançado. O que hoje se chama de vestiário, né? Faltado o grupo todo junto. Exato. O que em 94 não aconteceu, 2002 também não. Em 98 também não, mesmo perdendo também não. Grupos fechadíssimos, 98 era muito fechado também, era todo mundo junto. E talvez 2006 tenha faltado uma união maior do grupo, que é importantíssimo numa Copa do Mundo, né? Você falou do Roberto Carlos, eu queria aproveitar
Mais uma vez, eu até pedi desculpas ao Roberto Carlos, passou um tempo sem falar comigo, depois voltamos, um jantar na Espanha, muito bom, e hoje falaram bem, porque eu dizia, você falou, não sei se o Roberto tinha que voltar ou não, eu entendia que foi o Casagrande que me mostrou a situação dele, estava na frente e o gol veio por trás. Aí ele me disse, não, mas a minha posição era ali, por causa da minha altura, não sou eu que tenho que marcar ali, e a minha posição era ali mesmo, e se era ali, se eu queria algum problema para ir para a família dele, peço desculpas, como isso acontece, e não estou pedindo desculpas pessoalmente, não estou pedindo publicamente aqui, como já pedi outras vezes, foi um grande jogador, Roberto foi incrível. e um grande parceiro também, engraçado pra caramba, um grande parceiro. Aí depois vem o Milan, espetáculo. Meu time na Europa. Não sei se é porque é vermelho e preto, mas meu time na Europa. E você tá muito bem lá. Aí eu e Felipe Massa, nós estávamos jantando em Mônaco, rapaz, quando tocaram o telefone, pá, o cara sentiu o joelho de novo. E aquele foi outro drama outra vez. Foi outro drama, mas eu já sabia o caminho e também eu já estava meio que, bom, nossa, tô cansado, essa batalha toda com o meu corpo e tal. Vamos com calma e vamos ver o que vai dar. E aí a recuperação foi muito mais fácil. Eu demorei 1 ano e 2 meses para recuperar e voltar a jogar. Pô, 1 ano e 2 meses, cara. Mas tempo. A outra demorou muito mais tempo, né? Acho que 2 anos. E aí todo mundo esperava que você viesse pro Flamengo. Você começou eu vim pro Flamengo. E aí você vai no Bem Amigos, no meu programa, para dizer que estava indo pro Corinthians. E eu sei que nós perguntamos. E aí você falou, ninguém no Flamengo me fez proposta nenhuma. É isso? Eu fiquei 4 meses treinando no Flamengo, né? Fazendo a minha recuperação da parte com bola já. A parte com bola já era a parte final. A parte com bola eu treinava lá. Eu ajudava nos treinos e eu pegava... Pô, eu lembro o Paulo Vitor, que era o 3º goleiro do Flamengo nessa época, ficava muitas vezes comigo para treinar chute a gol e tal, e eu treinava com o time titular, né, os treinos de posse de bola, chute a gol, essas coisas. Fiquei 4 meses treinando no Flamengo, e eles vendo a minha evolução diariamente, logicamente, né, e pô, eu esperava por esse convite, né. Mas não veio em nenhum momento, até que o Corinthians veio, me formalizou uma oferta e eu fui para São Paulo. Aí, o Bando de Loucos entrou na sua vida. O Bando de Loucos entrou na minha vida de uma maneira, assim, avassaladora, né? Porque foi maravilhoso ter conhecido o Corinthians, ter conhecido a fiel torcida do Corinthians, ter conhecido melhor a cidade de São Paulo, que hoje eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo, mesmo isso sendo... mexeu na tua vida até por isso, né? Você mora lá hoje por causa disso. Mesmo sendo carioca, eu sou louco por São Paulo. Me estabilizei em São Paulo. E foi, assim, uma história incrível, curta, intensa, né? Um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma intensidade, né? Mas a melhor parte, para mim, foi ter dado o início dessa revolução toda que foi o Corinthians. Porque quando eu cheguei no Corinthians, não tinha nenhuma infraestrutura para treinar no Corinthians. Eu falava com o Andrés, presidente... Cara, isso é inadmissível, nós não temos vestiário, nós não temos um centro de treinamento, nós não temos estádio, nós não temos nada. E ali a gente começou a trabalhar, eu ajudei muito o Andrés nisso, o Andrés foi ponta firme demais em conseguir tudo que ele conseguiu. Ele falava, nós vamos fazer, custe o que custar. E aí começou o projeto do CT do Parque Ecológico, aí, né, mais na frente tinha a Copa do Mundo, mas já tinha uma ideia de fazer estádio, então a gente aproveitou e juntamos lá as pontas que tinha que juntar para conseguir já desenhar o projeto do estádio. E eu acho que ali foi um ponto importantíssimo para a história do Corinthians, porque o Corinthians sempre foi grande, mas... para fora e para dentro, para os profissionais, era uma vergonha o que tinha lá,
A gente treinava, a gente trocava de roupa num container Olha só. improvisado, que quando chovia mais dentro do container do que De fora. fora. Então muitas vezes eu ia treinar e eu acabava o treino, eu pegava a roupa, que eu estava vestido sujo, eu entrava no meu carro e levava a minha roupa na mão e tomava banho em casa. No dia seguinte levava a roupa igual eu fazia na escolinha. Olha só. E aí veio uma transformação no Cara, eu Corinthians juro que eu não hoje. sabia disso, não. Foi imagina, eu, depois de tudo que eu conquistei, chegar e vir jogar no Corinthians achando que eu vou encontrar uma infraestrutura mais ou menos, né, básica. Não tinha, nem isso tinha. E aí houve uma transformação, houve muito investimento, entenderam, o presidente, o Andrés, entendeu a necessidade dessa mudança e virou prioridade. E aí eu acho que o Corinthians muda um patamar, né? Muda, depois ganha a Libertadores, ganha o Mundial, e enfim, foi uma passagem incrível para mim. Isso despertou o Ronaldo Nazário, o empresário, para você investir, comprar o Valladolid na Espanha e depois SAS, né, que chama, né? SAF. SAF. Que exatamente é SAF? Sociedade Anônima do Futebol. Sociedade Anônima do Futebol. E aí a Sociedade Anônima do Futebol, 90% do Cruzeiro, você pegou o Valladolid, você pegou, ele desceu, subiu, desceu, mas é um time que sempre foi intermediário assim. O Cruzeiro sempre foi um gigante no futebol brasileiro. Você chegou no Cruzeiro, não tinha, cada gaveta, que tem uma frase sua, que se cada gaveta que se abria, tinha um problema lá dentro. Tinha uma dívida. Tinha uma dívida lá dentro. Não tinha nem conta em banco o Cruzeiro. Não, eu cheguei numa situação que o Cruzeiro realmente estava por acabar. Estava para fechar suas portas e declarar falência e deixar de existir. Estado terminal. Um estado terminal. E eu usei isso na minha chegada. O Cruzeiro foi oferecido a muita gente antes de eu aceitar esse desafio. Grandes empresários, grupos, ninguém quis o Cruzeiro. Em dezembro de 21 chegou esse convite e eu falei, cara, eu quero, eu vou aceitar esse desafio, vou salvar o Cruzeiro e esse vai ser o negócio da minha vida e vai ser o desafio da minha vida. A gente tinha que montar um time pro Campeonato Mineiro, né? E a expectativa do torcedor sempre é que o Cruzeiro seja um clube competitivo, né? Enfim, na verdade a gente estava ali ainda esperando também a aprovação do conselho, que logo em seguida não, veio meses depois e aí sim a gente pôde começar a trabalhar melhor. Mas de qualquer maneira, eu já trabalhando com o Valladolid, tinha uma equipe muito boa e eu acho que o meu diferencial é a equipe que eu tenho, de gente extremamente preparada, gestores em cada um. Paulo André, que é um visionário do futebol e tem me ajudado muito na parte do futebol, é o cara que de futebol de cada clube. E aí a gente começou pouco a pouco, ir remando na direção certa, resolvendo dívida, resolvendo os problemas e, enfim, a gente está aí muito bem encaminhado, comemorando essa semana na história recente do clube, que é a recuperação judicial, que foi aprovada na Assembleia dos Credores e isso vai fazer com que a gente garanta outros 100 anos de vida para o clube. Eu acho que é o que o cruzeirense tem que comemorar hoje, é essa recuperação judicial. E você tem uma coisa que eu sei, porque você discutiram muito, que os dois centros de treinamento do Cruzeiro, você morou num deles, né? Sim, na Toca da Raposa 1. Na Toca da Raposa, porque Toca da Raposa 1, na época do Tele, você via de preparação para a seleção brasileira. E aí tem a Toca 2. Você morou na 1, lá no cantinho, na 1, quando você chegou menino, vindo do São Cristóvão. E teve toda essa discussão que a Toca 1 e a Toca 2 tinham que vir para o futebol. Ou seja, esses 90% que você detém, e isso já foi conseguido? Já. A gente conseguiu mostrar aqui
a Toca da Raposa, tanto 1 quanto 2, só tinha utilidade para o futebol. O futebol não cabe todo na Toca 2 se fizer um grande negócio imobiliário com a Toca 1, paga a dívida do Cruzeiro, sobra dinheiro e traz jogador e vambora o Cruzeiro de novo para as cabeças lá em cima? Mas não é tão simples assim, não. Mas o nosso planejamento é realmente mudar todo mundo para a Toca da Raposa 2, onde a gente acabou de fazer um campo sintético e aí a gente vai conseguir tirar a base, o futebol de base da Toca 1 e o futebol feminino para a Toca 2. Com esse campo... Mas a gente tem ainda um planejamento aí de 2 anos para a gente reformular tudo e juntar todas as categorias na Toca da Raposa 2. O principal disso é que a gente não paga juros absurdos, então a gente consegue pagar a dívida com mais tranquilidade, né? Num prazo de 8 anos, eu acho. 8 ou 10 anos. 10 anos tá bom demais, então, né? por isso que a nossa maior vitória desde que entrei no Cruzeiro talvez tenha sido essa aprovação da recuperação judicial. Que assim garantimos que os credores vão receber e vamos garantir também que outros 100 anos do Cruzeiro. Você levou bem essa mudança, o fenômeno, pro empresário? Porque, assim, eu sou um só, né? Mas... Só, mas não é um só, pô. Depende... Você é uma soma de tudo, mas... do que as pessoas veem em mim, né? A grande maioria das pessoas veem em mim o que eu fui como jogador, né? E tem essa lembrança quase que instantânea, assim, no dia a dia, né? Mas... esse lado empresário fica muito mais regionalizado, né, digamos assim, né, tanto na Espanha com o Valladolid, como aqui no Brasil, em Belo Horizonte, com o Cruzeiro, esse lado empresário, mas eu tô adorando isso, porque eu continuo na indústria do futebol, com o mesmo tesão, né, que eu tinha quando era jogador de futebol e tá na indústria de futebol com um novo número de camisa, né, digamos assim, é bacana e todo dia eu acordo e agradeço a Deus por ser tão privilegiado de continuar trabalhando no que eu mais gosto, no que eu mais sei fazer, que é o futebol. E eu te agradeço, quero dizer que aceito o convite que você fez no programa, de eu assistir lá um jogo do Cruzeiro com você. Vai ser um prazer recebê-lo lá. Do seu lado, porque o cara, estar com você é sempre uma coisa muito bacana. Ter vivido junto com você toda essa história é uma coisa muito bacana. E as pessoas não sabem o seguinte, a gente gosta de tomar um vinho, né? Vamos separar uns vinhos bons pra você lá em BH. E já tomamos bons vinhos, né? Muitos. E bastante, né? Muitos. Eu posso contar a história do dia que o Brasil perdeu aquela resposta sua fantástica. João Ramalho, você devia estar aqui, João Ramalho disse que vinha e não veio. Ele vem, João. É sério. Com calma. Mas o João Ramalho, que ele jura por Deus que aconteceu isso, eu já não lembro direito. O Brasil perdeu do Paraguai pela segunda vez nos pênaltis, 2 Copa América em sequência nos pênaltis. E aí nós fomos jantar no Chile, começamos a tomar uns vinhos, fomos tomando uns bons vinhos, né? E aí, de repente, o cara disse assim, esses vinhos de vocês acabaram. Aí ele falou, só teve um tal que era muito bom, né? Você falou, traz logo 2 garrafas. E vieram, não sei o quê. Aquele o Júnior que dá risada com isso, que ele tava junto, que nós demos uma briga pra ver quem pagava a conta. E aí começamos a discutir, aí você soltou a frase que é maravilhosa. Só depois daqueles vinhos todos. Você lembra da frase que você soltou? Você tem coragem de falar? Tá brigando, eu vou pagar a conta. Você vai pagar a conta, eu vou pagar a conta. Aí você falou o quê? Dinheiro pouco eu tenho muito. Aí ele falou, deixa que eu pago, que dinheiro pouco eu tenho muito. A verdade absoluta. Cara, eu quero dizer uma coisa pra você. É um prazer gigantesco ter você aqui comigo. Tivemos encontros incríveis em Mônaco também, né? Rapaz, jantar com o Michael Jackson. Não, Michael Jordan. Michael Jordan, rapaz, Michael Jackson. Com o Michael Jordan. Michael Jordan. Essa eu faço questão de contar. Essa foi muito bacana. Nós estávamos lá,
E aí o Sami, dono do Sas Café, olha, tem um casal que eu vou botar na mesa pra jantar com vocês. Era só O Michael o Jordan, Michael Jordan e a esposa cubana. Eu sei lá se não bebeu muito, até convidei ela pra vir pro carnaval, no Camarote da Brahma. Ela falou que adorava se ela viesse. E eu sei que começou a chegar a garrafa de champanhe na nossa mesa. Você lembra disso? Eu vou dizer até a marca que é Dom Perignon, só. E começou a chegar 2. E daqui a pouco chega mais 2. E onde é que tá vindo isso? Esse e daqui a dia- pouco chega mais 2. Saímos no jantar, o site tem uma balada ali, na balada, e toma de chegar champanhe. Aí eu falei, de onde é que tá vindo isso? Era um russo, um magnata desse russo, que tinha tentado ser jogador de futebol, foi até o juvenil, uma coisa assim. E o cara, quando viu o Ronaldo lá, o Ronaldo era Deus no mundo pra ele. E ele não sabia nem quem era o Michael Jordan. E eu sei que não havia gente no mundo que tomasse aquele champanhe. Então, que grande noite, hein? Grande noite, espetacular, amigos incríveis. E terminamos a noite, Galvão Bueno cantando Racionais. Eu não me lembro disso. Não, eu era metido a ser DJ lá no mas cantei mesmo? Din, din, dom, o rap eu sou. Não, foi sensacional, histórica. Tinha que fazer noite essa coisa, histórica. essa brincadeira, essas diversões que nós. Essas diversões que nós aqui. Sensacional. E Essas diversões. levamos a champanhe toda embora. Não, eu tava indo embora, vem você com a champanhe, você diz assim, eu não moro aqui, né? Você começou a jogar dentro do meu carro. Aquele monte de champanhe que o russo deu, rapaz. Que noite foi espetacular. histórico. A fotografia tá lá até hoje, sabia? É. Você, olha só a carona que eu peguei. O Sami, o dono, um grande Sami, né? Mas você, Michael Jordan, Felipe Massa e eu de bobão tava lá. e nós estávamos lá numa bela histórica, noite, uma noite histórica. tão gostosa. E assim foram tantas e tantas. Vamos fazer o seguinte? Obrigado, cara, por ter vindo aqui. Obrigado, cara, por ter vindo aqui. Precisamos repetir essas noites. Vamos. Precisamos repetir com essa noite, que é certeza. muito bom. A gente fala tanta bobagem que você não tem ideia. Mas é muito bom, porque faz parte da vida, né? Trabalhamos tanto, cara. É verdade, Vou fazer é 50 verdade. anos de televisão. Você tem quantos anos de futebol? Não, desde os 15, né? Você continua no futebol. 31 anos. Pronto, tá vendo? E vai muito mais longe. Ronaldo, é uma honra, um prazer, uma coisa muito especial. Você está aqui no canal GB. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por. Eu só te desejo sucesso na vida. Só te desejo felicidade. Cara, um beijo grande no fundo do Galvão, coração. obrigado você. É uma honra estar aqui. Quando quiser, eu volto. Você marcou a minha vida, você transmitiu com emoção tudo que eu fiz dentro de campo, portanto, você faz parte da minha vida. E além de tudo, você é meu amigo há muitos anos e Obrigado. é um prazer estar aqui. Muito obrigado a você e a tua audiência. Um grande beijo a todos e até breve. Gente, Obrigado. um fenômeno, como é que o programa termina? Obrigado. O Igor, tô ficando aqui louco, me deu uma ideia. Quanto tempo nós temos gravado? 1h50. Um pouquinho, precisava ser um pouquinho mais, mas não vou fazer isso, senão a gente vai perder o slot. É que senão eu vou ter que passar mais, a gente vai perder o slot, mais uns 10 minutos e ainda podemos ficar aqui. O que você acha da ideia, Igor? Acho ótima ideia. Você acha ótima ideia? O que você acha, Andrezinho? O cara é um fenômeno, cara, porra! Fica quieto aí, mano, que o avião é meu, quem vai sair, eu que sei que hora tem que sair, porra. Porra! Como é que é? O que é? Um programa o quê? Nada, Galvão. Ah, porra.